Nos tempos antigos, um pouco antes de surgir vida humana no planeta Terra, o deus Ra conseguiu prever que os seres humanos viveriam em total estado de barbárie. Preocupado com este fato, esta divindade convocou os deuses elementais para uma assembleia, a fim de decidir que um semideus seria criado com o propósito de preparar o mundo para a vinda da humanidade. Os deuses batizaram-no de Zebek. A missão deste semideus seria conduzir os primeiros homens a um rápido processo civilizatório. Os poderes especiais que lhe foram conferidos permitiriam a ele total êxito nessa missão. Ra queria que o planeta vivenciasse um período de ouro, desde o início. Ele só não conseguiu prever que algo muito ruim iria acontecer. Zebek aliou-se ao mal e traiu a confiança dos deuses. O semideus teve de ser punido antes que os humanos chegassem ao planeta. Ra precisou pensar numa nova solução. Enquanto ele planejava o que fazer, os humanos começaram a viver na Terra. A era de ouro da civilização foi atrasada e os homens viviam praticamente como animais. A situação estava insustentável. Em assembleia extraordinária, os deuses decidiram enviar Osíris para civilizar os homens, começando pelo Egito. Esse deus ensinou os humanos a cultivar, trabalhando com o arado e a enxada. Os velhos hábitos irracionais foram sendo abandonados. Graças à primeira etapa desse trabalho, a região se tornou próspera. A humanidade também aprendeu a fundir metais para a construção de armas e ferramentas. Depois que conseguiu um grande êxito no Egito, Osíris decidiu levar a sua luz para o resto do mundo. Para ajudá-lo, convocou os deuses Anubis e Toti, partindo em uma expedição que disseminou o conhecimento egípcio por todo o planeta. A empreitada teve grande êxito. O sucesso de Osíris despertou a inveja de seu irmão, o deus Sete. O mesmo tramou a morte de Osíris, elaborando um plano pérfido, enquanto este cumpria a sua missão na Terra. Quando Osíris voltou da expedição, o irmão fez questão de recepcioná-lo amigavelmente. Esta recepção fazia parte de uma cruel trama premeditada. Uma linda festa foi preparada. Uma grande urna foi construída, para fazer uma pequena brincadeira com Osíris. Na verdade, a brincadeira era uma armadilha. Osíris foi colocado dentro da urna, e esta foi lançada ao rio Nilo. Pelos planos de Sete, não bastava o irmão estar morto. Sua alma deveria vagar sem rumo, pois o seu corpo não fora mumificado. Sete queria impedir que Osíris chegasse à mansão dos mortos, e lá fosse soberano. Depois que matou o irmão, Sete assumiu o trono do Egito. Ísis, a esposa de Osíris, descobriu a maldade de Sete, e saiu em busca do esposo. A deusa percorreu todo o Egito com auxílio dos deuses Toti e Anubis. Após muitas aventuras e infortúnios, Ísis decidiu seguir a voz de seu coração. Separou-se dos deuses e partiu sozinha para a Fenícia. Sua intuição estava certa. Naquele país, conseguiu encontrar a urna onde estava o cadáver de seu amado esposo, escondendo a mesma nos pântanos de Puto, a fim de reencontrar Toti e Anubis. Este último deveria fazer os ritos de embalsamamento para que Osíris permanecesse na eternidade e gerasse um filho com a deusa. Enquanto Ísis procurava os amigos, um espião de Sete encontrou a urna. O maléfico deus cortou o corpo de Osíris em 14 pedaços, espalhando-os pelo Egito. Néftis, esposa de Sete, ficou sabendo da história e ficou ao lado de Ísis. Esta deusa ajudou a equipe a procurar os pedaços de Osíris. Anubis farejou cada um dos pedaços, um por um, encontrando apenas 13, o suficiente para embalsamar Osíris com dignidade. Depois que o deus foi reconstituído, ressuscitou para fazer amor com Ísis, engravidando-a. Depois disso, Osíris se tornou o senhor absoluto dos mortos. Ísis deu à luz ao deus Horus, que, posteriormente, fez o seu tio Sete perder o trono do Egito, após uma sangrenta batalha que durou 80 anos. Para que essa batalha não ficasse eterna, e mais sangue fosse derramado, os deuses decidiram nomear Sete soberano nas alturas. Este ficaria na proa da barca do supremo deus Ra, como o senhor dos raios e das tempestades. Alguns deuses foram enviados à terra como faraós, para reconstruírem os estragos causados pela longa e interminável guerra. Após um longo período de paz, a maléfica serpente Apopis, o demônio que liderava todos os demônios, decidiu instalar o mal entre os humanos. A serpente que habitava o além-túmulo tinha a intenção de destruir tudo que havia sido criado por Ra. A fim de conseguir o seu objetivo, Apopis espalhou a crueldade, o egoísmo e a violência entre os homens. Os seres humanos começaram a destruir uns aos outros. Ra, o Supremo, ficou preocupado com o estado de degradação em que a humanidade passou a viver, e atribuiu uma nova função ao deus Osíris.
Este deveria levar o ouro dos deuses até o sol, e construir a máscara faraônica de Rudamon, que transformaria, em herói, o ser humano que tivesse o coração mais puro. Esse ser humano seria o escolhido de Ra e deveria receber os poderes de Dizebek antes de colocar a máscara, a qual também conferiria poderes extras, de acordo com a personalidade de quem a utilizasse. Quando Set descobriu que o irmão receberia uma missão tão importante, ficou enfurecido. O maléfico deus dirigiu-se a Ra, exigindo-lhe assumir o posto de Senhor Supremo dos Mortos, enquanto seu irmão Osíris não regressasse da nova missão. O seu pedido foi negado. Revoltado com a decisão de Ra, Set elaborou outro plano maquiavélico. Quando a barca de Ra penetrou nas trevas e na desolação das cavernas do ocidente, o malvado deus, que tinha a missão de manter o equilíbrio da mesma, rolou e abandonou os deuses, passando a habitar as trevas. Set fez um pacto com Apopis. A serpente demoníaca conferiu-lhe poderes extras, estabelecendo a condição de que o deus passasse a servir ao mal por toda a eternidade. Desde então, Set ficou incumbido de destruir a harmonia do mundo criado por Ra,